Em 5 partidas disputadas no Campeonato Brasileiro, o Guarani somou apenas 1 vitória e 4 derrotas. É o pior início de Série B desde o retorno à 2ª divisão, ao lado do ano de 2020, quando o Bugre repetiu essa mesma pontuação com apenas 3 pontos ganhos. Em entrevista coletiva após a derrota para o Coritiba, o técnico Júnior Rocha avaliou que a equipe precisa buscar a intensidade novamente e se organizar defensivamente para os próximos jogos. O que nós temos que fazer ali no Guarani, primeiramente, é se organizar defensivamente. Estava muito vulnerável, a gente estava perdendo jogos, vinha sem vitórias. Buscar a identidade de novo do Guarani, que sempre foi uma equipe muito competitiva, uma equipe que sempre vendeu muito caro derrota. E isso passa pela organização defensiva, e aí sim depois nós vamos construindo a nossa organização ofensiva. Não tem como chegar lá e ter um time extremamente ofensivo e perder de 5-4, não dá. Quando a fase não está boa, reflete até no número de lesionados. Luan Dias, Ayrton e Caio Dantas se juntam aos jogadores que estão se recuperando de lesões. Agora já são 9 atletas no departamento médico do Bugre. Ayrton e Caio Dantas foram diagnosticados com lesão muscular. O camisa 99 sofreu um desconforto na vitória por 2-0 contra o Botafogo de Ribeirão Preto e foi substituído ainda no primeiro tempo. Ele foi diagnosticado com lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita. O centroavante deve desfalcar o Bugre por pelo menos 1 mês. Com isso, o Guarani deve voltar a ter seu principal atacante à disposição somente no final de junho. Ayrton também teve diagnóstico de lesão no músculo posterior da coxa direita. Virou desfalque no Guarani para a sequência da Série B. E o atacante, que foi substituído no intervalo do jogo contra o Pantera, já está em tratamento no departamento médico. Ele deve ficar fora de combate por pelo menos 20 dias. Por outro lado, Luan Dias trincou o dedo do pé. E também, na partida em que o Guarani venceu o Botafogo, se tornou mais um desfalque para Júnior Rocha. Sem necessidade de cirurgia, o atleta deve ficar fora do time por cerca de 2 semanas. Sem o meia, o técnico tem como opção Bruno Oliveira, Chay e Gustavo França. Sem alguns titulares e buscando reencontrar o caminho das vitórias, o Guarani volta a campo contra o América Mineiro na próxima segunda-feira, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Bem, vamos debater o Guarani, mas antes falando desse negócio de contusão, hein? 9 jogadores contundidos. O elenco já é curto. Ainda com 9 contundidos prejudica demais, hein? A bruxa tá solta, né? Perguntou respondendo. Não tem jeito, cara. Ah, faz falta? Muita falta. Num elenco curto, você perde 9 bolas. Muita coisa, né? E tem muita gente que são titulares aí. Caio Dantas. O Caio Dantas e o Luan Dias vieram como as estrelas da companhia. E os dois estão machucados. Caio Dantas, 40 dias, no mínimo. Tem que começar a treinar com bola. Então... Tem a transição. E o campeonato da Série B não para, né? Da Série A vai parar, mas a Série B não para. E aí? Tem jogo importante segunda-feira, uma situação complicada. E aí não tem como repor, né? Porque não pode contratar, né? Não tem o que fazer e faz falta. Independente da fase, faz falta. Aí fica cada vez mais comprometido o trabalho de construção do treinador, que precisa de jogador. Ele precisa reconstruir o Guarani. Realmente, essa do Caio Dantas não estava no script, não. Esse lance aí do Luan Dias foi uma infelicidade muito grande. É uma pena, Batista. Uma pena mesmo. Já não chega a fase que é ruim, agora a contusão aí dessa rapaziada vai atrapalhar demais o trabalho do Júnior Rocha. Bom, sequência, Guarani joga segunda, né? Segunda-feira no Brinco contra o América é um dos times invictos na competição, ao lado do Goiás. Eu acho que o que o Júnior Rocha falou na coletiva após seu jogo, ele tem razão, foi tentar primeiro acertar a defesa não está sofrendo tanto assim, sofreu um pouquinho no comecinho do jogo, mas agora precisa acertar do meio campo para frente, né? O Guarani apresentou muitos erros, principalmente no primeiro tempo, pouco agrediu o time do Coritiba e ficou no segundo tempo aquela sensação de que poderia ter apertado mais, trazendo pelo menos um empate. Teve a bola do jogo com o volante Kaique no final, mas não foi suficiente para pelo menos empatar o jogo. Vamos lá, CH, expectativa, Guarani e América no Brinco de Ouro. Preocupante, né, Batista? Primeiro pelo desempenho do próprio Guarani, que não pegou no breu ainda. Eu espero, sinceramente,
que o Júnior Rocha, que mexeu na lateral direita, ajeitou a zaga com o Bacelar e o Adel, reposicionou o meio-campo e trocou atacantes, que ele venha com 2 novidades. Está na hora de experimentar de começo o Gustavo França no lugar do Chay e tem que colocar o menino Rafael de começo. Não dá mais para adiar. Tem que ter coragem de fazer isso. Eu não sou o treinador, não tenho nenhuma intenção de ficar dando palpite. Mas está muito claro. Quem está começando o jogo e quem está entrando é muito simples de ver. O Luan Dias não deu conta. Machucou, infelizmente. O Chay, a intensidade dele não tem condição. Infelizmente. Estou falando do futebol. O Gustavo França, ele está entrando bem. Está pedindo passagem, tem que jogar. Tem que jogar. E esse menino Rafael, todas as, Bolis, dezenas de vezes que nós vimos ele participar em pedaços de jogo, ele joga melhor que todos no ataque. Por que esse menino não joga? Eu não consigo entender. Então eu espero que para segunda-feira aconteçam essas opções. Agora, quem assistiu América e Mirassol ontem 0-0, ficou preocupado com o jogo de segunda, Batista. O América tem um bom time e o Guarani, para conseguir vencer, vai ter que jogar muito mais bola do que está jogando. Ô Bolis, você narrou o jogo, do Guarani contra o Coritiba. Sim. Você achou que o Chay foi mal nesse jogo? Então, Batista, por várias vezes o próprio CH e o Tigrão, que estavam na transmissão comigo, e também com o Vladimir, com o Edu, com toda a nossa equipe, eles ressaltaram da posição do Chay. O Chay, a gente tem o conhecimento que é aquele camisa 10, aquele cara da articulação. Por várias vezes ele estava mais jogando na beirada, ali na lateral, do que propriamente naquela situação. E o que aconteceu? O Lucas Paraíso, que provavelmente foi o titular e o substituto do Caio Dantas na segunda-feira, na sequência também, até pelo gol que ele fez contra o Botafogo, fica muito isolado, fica isolado. Então o Guarani a bola não chega no atacante. Ele nem sequer teve a oportunidade de pegar a bola, esperar a chegada dos pontas. Isso não aconteceu porque ele fica muito isolado. Eu ainda aposto no Chay, eu acho que ele entrou bem na partida que o Guarani acabou perdendo antes do jogo contra o Botafogo. Ele tentou alguma coisa contra o Santos, mostrou, mas era outra situação. Tem que considerar que a partida já estava decidida, a parte final, você pega um adversário que já tinha um desgaste físico, mas nesse momento, para a gente analisar, o substituto do Luan Dias deveria ser, mas pelo menos pelo jogo de segunda-feira, está difícil acreditar mais uma vez no Chay. Ele está cometendo um equívoco que o Elvis, por exemplo, não comete. Os dois têm problemas físicos, o Chay tem mais, ok? Só que o Elvis, ele não fica, saindo para o lado do campo com a afobação de receber a bola. Pegue poucas bolas. Chay. Não, eu estou falando do Elvis. O Elvis fica centralizado, o Chay fica na beirada do campo, com essa ansiedade de receber. Não precisa ficar com ansiedade. Ele, com a categoria que ele tem, se ele participar 3 vezes da bola, ele alimenta os caras, coloca o centroavante, pifa o centroavante. Então ele está se posicionando, querendo o jogo, mas ele está mais atrapalhando, foi assim na última partida, do que ajudando. Então esse cara central precisa existir. O Gustavo França, porque está mais leve, ele não é mais jogador que o Chay. E eu não estou falando que o Chay está mal. O problema é físico. Ele quer participar do jogo e não consegue. Esse é o problema. Fazendo uma comparação com o Elvis da Ponte. Sim, com o Elvis da Ponte. Porque o Elvis tem problema físico também. Então ele não participa toda hora do jogo. Então ele se posiciona de maneira inteligente para que quando ele participe ele seja decisivo. Ele pega 15 vezes na bola e pifa os caras da frente. O que o Chay tem que fazer no Guarani? Ele tem que ter a inteligência de se colocar primeiro no lugar certo. Ele tem que ser o 10, né? Ele tem que ser o 10. Agora, auxiliar de lateral direito não dá. Eu vejo características diferentes. O Elvis é um meia clássico. É esse cara que pifa os companheiros. O Chay, se você lembrar, vamos pegar a melhor fase do Chay, do Botafogo. O Chay não é esse meia. Mas esse meia não existe mais. O Chay, ele é mais um ponta de lança. Lembra os antigos? Mas precisa de preparo físico para ser ponta de lança. Então eu estou sugerindo que, como ponta de lança, ele não consegue mais ser. Mas sabe quem que faz esse trabalho de meia no Guarani? O Camacho. O Camacho é um meia do Guarani. Mas não consegue. Não é o Chay. O Chay é esse cara que joga mais à frente.
é como jogava, por exemplo, o Bruninho. Lembra do Bruninho? Mais perto do gol. Eu concordo com você, mas esse cara precisa ter uma outra condição física, não consegue. O Chay só consegue jogar no estilo do Elvis. Ele não tem a mesma característica, mas ele não tem mais preparo físico para ser ponta de lança, Batista. Não adianta você pedir algo para o cara que o cara não tem mais condição de fazer. E na cabeça do treinador, o Chay é substituto do Dias, é o 10. O que eu estou sugerindo pelo futebol que ele tem, pela experiência que ele tem? Que ele seja um meia clássico, porque é disso que o Guarani está precisando. E o Luan Dias também não é esse meia clássico. Também não é. É ponta de lança. Só que ele está tropeçando na bola mais do que jogando, aliás, infelizmente. Você citou o Camacho. O Camacho iniciou a carreira e teve destaque em uma Copa São Paulo no Flamengo como 10. Sim. Ele iniciou como bem lembrado. 10. Poderia até ser uma alternativa, porque o Kaique entrou muito bem de novo contra o Coritiba. Teve até a chance, a bola do jogo, o zagueirão tirou ali em cima da linha, poderia ter feito o gol de empate. Kaique, Bueno e o Camacho, sendo esse camisa 10. Poderia ser uma alternativa para o jogo contra o América.